Olá pessoal, eu sou o Luíde, professor da UFMS no curso de Engenharia Elétrica e vamos falar hoje sobre projeto utilizando lugar das raízes, o projeto de sistemas dinâmicos de controle. Para vocês entenderem essa aula, é necessário alguns pré-requisitos que eu vou procurar deixar na descrição do vídeo, mas o principal dos pré-requisitos que vocês precisam entender é sobre o método do lugar geométrico das raízes. Eu não vou ensinar especificamente hoje sobre o método do lugar geométrico das raízes, então eu já estou partindo do pressuposto que vocês já estudaram sobre isso. Também tem um vídeo relacionado a isso, uma aula que vocês podem estar acompanhando também. Antes de acompanhar essa aula aqui, que o objetivo principal dela é de aplicar o método do lugar das raízes para a realização dos projetos de controladores. E eu dividi essa aula em 4 tópicos. Primeiro são os requisitos e método geral de projeto com lugar das raízes. Eu vou apresentar para vocês sobre isso, né? Depois o projeto do regime permanente primeiro, com lugar das raízes. E a gente vai utilizar 3 controladores principais: integral, proporcional integral e atraso. Depois o projeto de transitório com lugar das raízes. E tem 3 controladores principais também, derivativo, PD e avanço. E o projeto completo com lugar das raízes, que inclui uma combinação desses 2 anteriores. Primeiro vamos falar sobre os requisitos dos sistemas de controle e o método geral de projeto com lugar das raízes. A gente está considerando nessa aula aqui inicialmente as entradas dos sistemas dinâmicos representadas por uma série de Taylor, que é uma constante, uma rampa ou uma parábola, como opções de entrada. Para cada uma dessas entradas, a gente vai ter alguns requisitos que também estão relacionados com o entendimento da resposta em regime permanente dos sistemas dinâmicos, e a gente pode calcular o erro desejado de rastreamento em regime permanente dependendo de cada uma dessas entradas. Se a entrada for uma entrada forçada, como uma constante, uma resposta ao degrau, eu já sei qual que vai ser o erro correspondente, vai ser CR0 sobre 1 mais KP. Também existe uma aula anterior que é necessária para entender especificamente o que significa essas constantes KP, KV e KA. Também está dentro dos pré-requisitos dessa disciplina, que é só uma revisão, porque a gente vai utilizar também esse entendimento para realizar o projeto dos sistemas dinâmicos. E é preciso saber qual é a entrada necessária para cada tipo de aplicação. É uma constante, eu estou rastreando um sinal constante, eu estou rastreando um sinal variando no tempo, ou eu estou rastreando um sinal acelerando constantemente no tempo. E o requisito para a resposta transitória de rastreamento, a gente tem aí à esquerda aqui uma resposta transitória de segunda ordem, e eu posso extrair dessa resposta algumas medidas aqui, né, de desempenho da resposta. O tempo de pico, por exemplo, quando ela atinge o valor máximo, o valor de ultrapassagem máxima, o tempo de assentamento, o tempo de subida. Cada uma desses tempos, eles possuem uma equação específica para realizar esse cálculo, né, do valor do tempo que é desejado, né, qual que é a característica de resposta que eu desejo no tempo, qual que é o tempo de assentamento que eu desejo, qual que é o tempo de pico que eu desejo para aquela resposta dinâmica, e eu traduzo essa resposta desejada num tempo para o domínio S, domínio de Laplace. A partir de cada uma dessas, eu coloquei aqui 4 principais equações, né, para o tempo de subida, tempo de pico, tempo de assentamento e para a taxa de amortecimento. Só para ficar mais palpável para vocês que estão assistindo a aula, assim, que tipo de aplicação que a gente está visualizando. Imagina que é um braço robótico que a gente quer rastrear um objeto. O braço robô precisa chegar até o objeto e pegar aquele objeto. Se eu quiser que ele faça essa tarefa com uma velocidade, de uma forma rápida e ao mesmo tempo estável, e sem errar a posição, ele parece que vai pegar o objeto e não pega, ou pega outro. Então, o que eu estou visualizando é uma resposta dinâmica no tempo.
Se ela tiver muita oscilação ou for muito subamortecida, significa como se fosse um braço de robô que fica oscilando em torno daquele objeto e não consegue pegar aquele objeto. Então, a gente consegue projetar o nosso sistema de controle para que a resposta fique exatamente como a gente deseja, com velocidade, de forma amortecida e estável. E para fazer isso, eu preciso traduzir para o domínio S esses meus requisitos, esses tempos de pico, esse tempo de assentamento, essa taxa de amortecimento zeta. Eu consigo descobrir um ponto de projeto aqui, né? O ponto de projeto, eu consigo determinar ele por esse ômega-n, frequência natural do sistema, que eu posso obter a partir do tempo de assentamento ou o tempo de pico. Quanto mais à esquerda, mais rápido é o sistema. Quanto mais para cima, mais oscilatório é o sistema. Também é um pré-requisito para poder compreender o conteúdo dessa aula. Já conhecer como interpreta um sistema dinâmico no domínio S. E eu vou apresentar aqui um conceito que alguns livros apresentam de controlador e compensador. Alguns livros colocam o controlador como sendo um controlador já pré-projetado para uma planta, uma malha fechada. Essa planta pode ser, por exemplo, esse braço de robô que está controlando a posição, eu tenho já um controlador interno nele, e chama de compensador um controlador complementar em relação ao controlador original. Ele dá esse nome de compensador para melhorar a resposta do sistema que já estava controlado. Então, você teria essa opção de colocar um compensador em cascata ou um compensador na realimentação. Só que eu destaquei aqui que a diferença é apenas prática, porque na teoria, tanto o controlador quanto o compensador, eles são funções de transferência, eles são sistemas dinâmicos que estão complementando a planta. Então, na teoria, eles são exatamente iguais, têm o mesmo propósito. Como a gente soluciona o projeto desses controladores ou compensadores? Um método de solução, existem diferentes métodos, né? Mas um método seria um método algébrico. Seria por meio de uma equação, a gente ajusta o polinômio que a gente deseja, porque aquela resposta dinâmica, lembrando que ela está relacionada com um polinômio que é a equação característica do sistema. Para os sistemas lineares invariantes no tempo, a gente tem esse polinômio constante, né, que é a raiz do denominador da função de transferência de malha fechada. Quando a gente faz o projeto, eu quero ajustar os coeficientes desse polinômio para que ele tenha as raízes que a gente deseja. Então, a gente pode realizar isso algebricamente, só que esse método é mais limitado para aplicações mais simples, porque quando o sistema aumenta de complexidade, pode ficar muito trabalhoso poder realizar a solução algebricamente. Outra solução seria numérica, auxílio de algoritmos que você poderia utilizar para solucionar sistemas de complexidade maior e também, ao mesmo tempo, sistemas até que sejam não lineares, por exemplo, ou variantes no tempo. Só que essa é uma solução mais adequada para softwares, para computadores. Outra solução possível é uma solução analítica, que é o que eu vou ensinar nessa aula, é o meu foco nessa aula, a solução analítica, especificamente utilizando o método do lugar das raízes, que é um dos métodos clássicos de engenharia de controle para a realização do projeto desses sistemas dinâmicos, que consiste em analisar a resposta do sistema graficamente, através desse lugar geométrico das raízes. Eu fiz esse slide aqui para simplificar e resumir também qual é a solução analítica com o lugar das raízes. A gente aplica duas regras principais que eu já apresentei anteriormente também, que é a regra dos módulos e a regra dos ângulos. Para que eu consiga fazer com que o meu sistema em malha fechada opere nesse ponto de projeto, em verde aqui, que é o requisito transitório. Eu quero que a minha malha fechada tenha raízes nesse ponto. Se a minha planta tivesse esses polos vermelhos aqui, por exemplo, eu posso alocar polos na origem aqui, que são os polos do controlador, para atingir o nosso requisito do regime permanente.
E eu aloco o zero do controlador para que eu consiga operar naquele ponto de projeto. Para que eu consiga encontrar essa posição do zero, eu aplico a regra dos ângulos. Então, essa regra dos ângulos, ela consiste no somatório da contribuição angular dos zeros, menos o somatório da contribuição angular dos polos, que tem que ser igual a mais ou menos 180 vezes 2Q mais 1. Esse também já é um conhecimento que foi apresentado em aulas anteriores. E quando a gente aplica essa regra, eu sei que quando esses ângulos atendem a essa regra dos ângulos aqui, essa condição de ângulos, eu sei que o meu lugar das raízes passa exatamente por esse ponto de projeto. Agora, para que esse ponto de projeto seja a raiz da malha fechada, a gente precisa atender também a regra dos módulos. E a regra dos módulos, ela permite esse cálculo aqui, né? Posso encontrar o ganho a partir do produtório do módulo dos polos dividido pelo produtório dos módulos dos zeros, que é calculado por essas distâncias que eu chamei aqui, né? L1, L2, LP e LZ. Então, nesse exemplo, eu calculo o ganho utilizando L1 vezes L2 vezes LP, porque são polos, dividido por LZ, que é um zero, e eu calculo os ângulos aqui, especificamente o ângulo θz, que eu preciso para encontrar o zero do controlador, eu calculo por essa equação, θz positivo, porque é um zero, menos θ1, porque é um polo, menos θ2, que é polo também, e menos o θp, que são os polos do controlador. Isso aqui tem que ser igual a mais ou menos 180 graus. Com isso eu encontro o θz e posso encontrar o ganho do controlador. Esse é um resumo, um slide que tenta resumir essa solução analítica com o lugar das raízes. E ao longo dessa aula a gente vai aplicar mais vezes essa solução analítica em cada caso. Vamos começar agora a falar sobre o projeto do regime permanente com o lugar das raízes, utilizando esses três controladores, integral, PI e atraso. Então, desses tipos de controladores para resolver o regime permanente, eu vou apresentar esses três, que é o integral, o primeiro, que ele resolve teoricamente o problema do regime permanente, ele tende a melhorar, só que na prática ele não é muito utilizado porque ele também tende a levar o sistema até a instabilidade, ele piora o transitório e pode levar à instabilidade. Mas eu acho que ele é interessante do ponto de vista didático, para a gente entender. E eu coloco esse K sobre S elevado a N aqui, porque cada integrador, cada polo na origem que eu adiciono, ele melhora o tipo do sistema, que faz com que o sistema consiga rastrear entradas cada vez mais complexas, quanto mais integradores eu adiciono. Mas justamente por causa desse problema de piorar o transitório ou levar à instabilidade, que a gente utiliza com mais frequência o proporcional mais o integral, não o integral sozinho, que nós chamamos de PI. O PI tem uma função de transferência que adiciona um zero, né, um integrador, um polo em zero, um integrador, e um zero real alocado à esquerda no plano S. E eu coloquei aqui elevado a N, porque a gente pode colocar N PIs em cascata. Para aumentar cada PI que é adicionado, aumenta o tipo do sistema, melhorando a capacidade de rastreamento. Mas não é muito comum utilizar muitos em cascata. É só se a gente tiver uma entrada com requisito mais difícil, que a gente precisaria colocar mais de um. Mas eu mantive aqui para a gente até aplicar em alguns exemplos mais para frente. E o outro controlador é o controlador atraso, que ele não aumenta o tipo do sistema, mas ele melhora a constante de erro estático, que faz com que o erro em regime permanente diminua. Só que justamente por ele não aumentar o tipo do sistema, não faz sentido utilizar atrasos em cascata, assim como os anteriores, por isso que eu não coloquei elevado a N aqui. Só um já é suficiente para melhorar o erro, mas ele não é suficiente para levar o erro a zero. Então, vou apresentar para vocês agora o método de projeto do regime permanente com integral, primeiramente. A gente coloca aquele K sobre S elevado a N em cascata com a planta,
G de S. Eu coloco a atenção aqui novamente, que ele tende a piorar o transitório ou mesmo levar à instabilidade. Então, na prática, a gente não vai utilizar esse tipo de controlador. Mas eu vou utilizar aqui só para demonstrar justamente isso. O efeito de adicionar esse integrador. Então, ele consiste em alocar o número de polos necessários para adequar o tipo do sistema, né, para a entrada que a gente deseja, se ele é tipo 0, tipo 1, tipo 2, que está relacionado com o erro em regime permanente. E a gente vai ajustar esse ganho K para poder alcançar o erro que a gente deseja. Considere este exemplo. Uma planta com 3 polos, em -1, em -2, em -3, e um ganho 10. Eu vou colocar inicialmente só um ganho proporcional aqui, para a gente descobrir qual que é a máxima velocidade que a gente consegue com uma oscilação aceitável. Eu tenho 2 gráficos aqui embaixo, um gráfico que é a resposta transitória do sistema e o outro que é do lugar das raízes. No lugar das raízes, eu aumentei o ganho até chegar nessa linha tracejada aqui, que corresponde ao limite aceitável de oscilação. Isso já vem de um requisito de projeto. Lembrando que quanto mais inclinada for essa linha tracejada, maior a oscilação da resposta no tempo. Então, eu coloco um limite. Quanto menos inclinada, quanto mais próximo da horizontal, mais amortecida. Então, esse limite ocorre aqui com um ganho K igual a 1. Eu aumentei aqui esse lugar das raízes para a gente poder visualizar melhor, para ensinar como a gente pode realizar esse cálculo até manualmente. Um cálculo aproximado, porque o ponto exato aqui a gente só consegue calcular numericamente. O ajuste desse ganho aqui, existem softwares que permitem a gente conseguir chegar nesse ponto. Aqui eu utilizei especificamente o Python, mas vocês poderiam utilizar também o MATLAB, ele faz isso muito bem, tem ferramentas muito boas para isso. E eu cheguei aqui num ponto que atinge esse limite aceitável que eu coloquei aqui em verde, o limite aceitável. E em vermelho aqui eu coloquei a assíntota, que a gente consegue obter também para fazer o esboço desse lugar das raízes, que também eu já ensinei em aulas anteriores. A gente encontra essa assíntota aqui que aí eu posso calcular esse ponto aproximado aqui através do cruzamento dessa reta do limite, essa reta verde, com a assíntota que a gente encontrou. Então, pelo cruzamento das setas, tenho as equações aqui, a gente pode chegar a esse ponto aproximado. O ponto exato é numericamente que a gente encontra. E para encontrar esse ponto aqui, a gente pode usar as soluções desse, como eu apresentei aqui, né, soluções trigonométricas aqui, né. Então vamos fazer para essa planta ajustada com esse ganho máximo ali, agora a gente vai colocar um integral nessa mesma planta e ver o que muda. Aquela resposta anterior ali, só com proporcional, ela está em verde claro. Eu mantive a resposta aqui em verde claro para ilustrar para a gente a mudança que a gente conseguiu colocando o integral em relação a só o proporcional sozinho. Então, veja que a resposta aqui em vermelho, ela corrigiu o erro em regime permanente, porque essa linha azul é a linha do degrau que a gente deseja rastrear, é o ponto que a gente quer que o robô chegue ali para rastrear, né, aquele ponto, aquele objeto. E colocando o integral, a gente já resolveu esse problema, ele consegue rastrear. Mas a gente, comparando com o anterior em verde aqui, a gente percebe que ficou mais lento, o transitório ficou mais lento, né, mesmo que a gente tenha conseguido a mesma oscilação. Aqui no lugar das raízes, eu coloquei em verde claro aqui, onde era o ponto anterior que a gente tinha obtido só ajustando o ganho. Ele estava mais à esquerda, ou seja, ele era mais rápido, a gente vê isso pelo lugar das raízes também. Quando eu coloquei o polo na origem, aqui em 0, automaticamente o meu sistema já fica mais lento, o meu lugar das raízes já fica mais lento, ele já adquire polos dominantes mais lentos, e o ganho ajustado, esse ganho de 0,25, foi ajustado para que a gente conseguisse chegar na mesma linha tracejada de amortecimento. Então veja que a gente está com o mesmo amortecimento, tem um overshoot semelhante aqui nessas duas respostas vermelha e verde aqui, mas a resposta vermelha ficou bem mais lenta do que a resposta verde anterior.
E se eu quisesse rastrear uma rampa e não uma parábola, eu precisaria de 2 integrais. E aqui eu ilustro, para esse mesmo exemplo, para essa mesma planta, quando eu coloco 2 integrais, mesmo que eu coloque um ganho bem pequeno, mas pelo lugar das raízes, fazendo um esboço, a gente já sabe que 2 polos aqui na origem, 2 integrais e os outros polos aqui à esquerda, já fazem com que o sistema fique instável, qualquer que seja o ganho que eu coloque. Mesmo colocando um ganho bem pequenininho, a resposta fica instável. Então veja que a resposta em vermelho, como ficou aquela linha azul aqui, que é do degrau, ela é a mesma. Mas ao rastrear com 2 integrais, o sistema ele fica instável, né? Ainda no mesmo exemplo do robô, imagina, seria o caso do robô tentando ir pegar ali, aí ele passa mais, aí de repente começa a rodar. Ele não consegue mais alcançar, né? Isso na melhor das hipóteses, né? Instabilidade na prática normalmente ela é muito ruim, ela pode causar um acidente, uma quebra do equipamento ou até situações piores, né? Então ela normalmente não é desejada, a instabilidade, né? A gente quer um sistema estável. Então 2 integrais aqui para esse sistema já não é suficiente. Vou apresentar agora o método de projeto do regime permanente com PI, que ele já não utiliza o integral sozinho, né, utiliza um proporcional. Então esse método consiste em alocar N controladores, eu coloquei N aqui porque cada PI que eu coloco aumenta o tipo do sistema. Então a gente adequa o tipo do sistema à entrada desejada. Depois, aloca o 0 para reduzir o prejuízo na resposta transitória. E em terceiro, ajusta o ganho para alcançar o transitório desejável. Então a característica desse PI é que ele tende a corrigir também o regime permanente, assim como o integral, só que ele não piora o transitório. Mas ele tende a adicionar também um polo dominante que faz com que fique lento. Então existem diferentes opções de projeto com PI para que a gente consiga tentar minimizar esse efeito desse polo dominante. E eu vou apresentar pelo menos 2 opções para vocês aqui. Na primeira opção, para realizar o projeto do PI, que eu vou apresentar aqui, consiste em alocar um 0 próximo do polo que a gente adicionou lá na origem, né? Então a gente adiciona um polo na origem e um 0 mais próximo. Esse próximo é quanto? Ele pode ser aqui, aqui tem uma sugestão entre 10% a 25% do polo dominante da malha aberta. O polo dominante seria aquele correspondente ao θ3 aí nessa ilustração, ou L3, né? Aquele polo que está o polo vermelho que está a mais à direita aqui no nosso plano S aqui, né? E o objetivo de fazer esse polo, esse 0 do PI ficar próximo do polo da origem, é fazer com que o θz seja aproximadamente igual ao θp, o que faz com que não mude muito a condição de ângulo lá no lugar das raízes. Então faz com que o lugar das raízes quase passe por aquele mesmo ponto anterior. E a gente recalcula o ganho K pela condição de módulo. Então a tendência do ponto de projeto é permanecer quase o mesmo. Só que aqui ainda tem o problema do polo dominante que surge entre o polo do PI e o 0 do PI, que tende a fazer um efeito lá no regime permanente. A segunda opção que eu coloco para vocês é de usar o 0 do PI para cancelar o polo dominante. Veja ali que eu coloco o 0 em cima do polo dominante da planta, do X, né? O círculo verde em cima do X vermelho ali, né? Então eu consigo dessa forma, eu vou alterar um pouco o transitório, já vou fazer uma alteração, né? Mas eu tenho uma tendência de resolver aquele problema do polo dominante. Não dá certo sempre em todos os casos, para cada tipo de planta, é uma característica um pouco diferente, não existe uma regra de como qual que é a opção certa de projeto do PI, tem que ser essa 1, essa 2, existem outros métodos que podem ser colocados aí para fazer esse projeto do PI. Eu estou apresentando esses 2. E nesse caso aqui, ó, colocando esse 0 em cima do polo, a gente muda o ponto de projeto, não vai ser possível operar exatamente no ponto de projeto anterior, a gente vai alterar a condição de ângulo,
mas eu consigo fazer com que o polo dominante da planta fique mais próximo daquele ponto. E eu posso ajustar para que tenha sobre a mesma reta de amortecimento zeta ali, né? Eu consigo ajustar o ganho para operar no mesmo amortecimento, né? Não fica exatamente no mesmo ponto, mas tende a ficar próximo. Por isso que eu coloquei esse quadrado aqui destacado aqui nessa região, que ele não vai ser exatamente o ponto, mas também não vai ficar tão distante. Então, eu vou apresentar aqui para vocês um exemplo de projeto com um PI, inicialmente, usando essa opção 1, que é de alocar o zero do PI a 25% do polo dominante. O polo dominante dessa planta aqui, a mesma planta que a anterior, ele é -1, né, o polo mais lento dessa planta. Eu aloco a 25% de -1, que seria em 0,25, em menos 0,25, né, que é o valor que eu coloco no S que faz com que essa função vá para zero. E eu consigo reajustar o ganho desse PI para que eu opere aqui próximo do polo dominante original, em verde. A gente tem em verde aqui o polo dominante original, eu consigo fazer com que a minha malha fechada trabalhe próxima ali daquele polo dominante, que aqui é a minha malha fechada, esse ponto em vermelho. Mas surge também um novo polo dominante com um PI. Coloco um polo e um zero aqui próximo da origem, tem um polo dominante que produz um efeito no tempo. Então, traduzindo para o domínio do tempo, vamos olhar nesse gráfico da esquerda aqui para a gente ver na prática o que isso representa. A resposta do polo dominante anterior em verde, só com proporcional, é essa verde clara aqui também no tempo. A gente tem um erro em regime permanente, a gente tem aquela oscilação transitória. Quando a gente coloca o PI, a gente consegue fazer com que essa resposta em vermelho com o PI aqui, ela vá para zero. Ela vai corrigir o erro em regime permanente ao degrau. Não prejudicou tanto o transitório, né? Ele ficou com uma resposta transitória rápida, mas essa demora até chegar no regime permanente faz com que ele tenha um tempo de assentamento aparente bem maior do que o tempo de assentamento da planta anterior. E eu até coloquei em tracejado aqui a resposta que o sistema teria se fosse só pelo polo dominante. Ou seja, só o polo dominante sozinho daria essa resposta pontilhada aqui, essa tracejada. Agora a resposta em vermelho é a resposta do sistema com PI. Então a gente vê que esse efeito, esse tracejado eu coloquei aqui só para destacar o efeito do polo dominante, que faz com que a resposta fique mais lenta na prática. A gente vê que o tempo de assentamento do sistema, ele acaba sendo duas vezes mais lento, pelo menos duas vezes mais lento do que o tempo de assentamento da planta anterior, né, que é quando ela chega no regime permanente. E se eu colocar dois PIs com a opção 1, seria o caso de rastrear uma rampa e não mais um degrau, lembra que com o integrador, colocando dois integrais já ficava instável. Colocando dois PIs, ainda com essa mesma opção 1, eu continuo com polos dominantes, só que dessa vez complexos, eu consigo operar próximo também dos polos originais. E no tempo eu vejo essa resposta em vermelho aqui com os dois PIs, que eu consegui rastrear ainda o erro zero ao degrau, com a diferença que a resposta à rampa também vai ter erro zero. Então a gente consegue melhorar as duas respostas, ao degrau, à rampa, e o transitório não é muito prejudicado. Veja que esse projeto é bem interessante com PI. Nesse exemplo de projeto de PI, eu vou apresentar a opção 2 para vocês, que é aquela que consiste em alocar o zero do PI na mesma posição do polo dominante da planta. Então coloco o zero aqui, S mais 1, e eu ajusto o ganho desse PI para que eu opere na mesma reta tracejada, para que tenha o mesmo amortecimento dos polos originais. Então eu consigo trabalhar com um polo que tem o mesmo amortecimento dos polos originais, não é mais exatamente os mesmos polos originais, ele vai ser um pouquinho mais lento, eu não vou conseguir a resposta na mesma velocidade que ela tinha antes, só que a diferença aqui é que esses polos eles são os dominantes, eles se tornam os dominantes, e elimina aquele problema do polo dominante que surgia com PI na opção 1.
E eu consigo ver essa característica aqui na resposta no tempo. A resposta anterior em verde, somente com proporcional, com erro em regime permanente. Colocando esse PI projetado com essa opção 2, é possível corrigir o erro em regime permanente e, ao mesmo tempo, consigo uma resposta transitória quase tão rápida quanto a resposta original. É um pouco mais lenta, o tempo de assentamento a gente vê aqui que ele ainda está sendo um pouquinho maior, mas ele não é tão lento igual aquele tempo de assentamento que aparecia ali com o polo dominante. Então é uma opção interessante. Ela não vale para todos os casos, não vai ser sempre a melhor, por isso que não existe uma regra única para projetar PI, sempre é assim. Cada planta tem uma característica diferente e requer uma análise do projetista de controle, do sistema de controle. Agora eu vou apresentar para vocês um método de projeto para melhorar o regime permanente com o controlador atraso, que é esse que tem um zero e um polo, só que não tem um polo na origem igual ao PI. O PI tem um integrador puro, né, um polo em zero, e aqui a gente coloca um polo próximo de zero. A gente não consegue com isso aumentar o tipo do sistema, mas a gente melhora a característica do regime permanente. Então, primeiro, consiste em alocar o zero para reduzir o prejuízo na resposta transitória. Depois, a gente ajusta essa relação Z sobre P para que a gente tenha o aumento desejado na constante de erro estático, que é o que diminui o erro em regime permanente. E depois, em terceiro, a gente ajusta o ganho para alcançar o método, alcançar o erro desejado. Então, esse método de projeto que eu apresento aqui para vocês é um método geral. Da mesma forma, tem diferentes opções de projeto aqui que a gente pode explorar. Então, a opção 1 para projetar o atraso consiste em alocar o zero da mesma forma ali que foi alocado o zero do PI, entre 10% a 25% do polo dominante de malha aberta. Para que o θz fique aproximadamente igual ao θp, fazendo com que não altere muito a regra dos ângulos, a condição de ângulo, de tal forma que o lugar das raízes não mude muito da posição. Então a gente tende a ter uma resposta transitória próxima da original. E aí a gente ajusta o ganho com a regra dos módulos. Então veja que é sempre o mesmo método analítico de solução que eu resumi lá no início da aula. Só que para cada tipo de controlador, para cada tipo a gente vai ter um método diferente e a gente tem opções diferentes de solução para os mesmos métodos ali de controle, né, de controladores para serem projetados. Então, realizando o projeto aqui do atraso com essa opção 1, eu vou colocar aqui um atraso para melhorar em 10 vezes o ganho estático da planta e reduzir o erro em regime permanente em 10 vezes. Então, eu aloco o zero 25%, 0,25%, e o polo 10 vezes mais próximo da origem, de tal forma que Z sobre P, esse 0,25 sobre o 0,025, é igual a 10. A gente vê algo parecido com o que aconteceu também com o PI na mesma opção 1. A gente consegue operar próximo do polo original, em verde, e a gente tem um novo polo dominante que surge aqui também. Então a gente vê o efeito do polo dominante aqui na resposta, fazendo com que o tempo de assentamento seja várias vezes maior na prática aqui do que o anterior em verde claro aqui, que era proporcional sozinho. Então ele tem uma resposta muito semelhante à do PI, embora ele não consiga fazer com que o erro vá para zero. O erro não consegue chegar a zero, ele tem um erro em regime permanente, mas a gente melhorou em 10 vezes, a gente diminuiu esse erro aqui em regime permanente. Então a gente pode ser que, dependendo da aplicação, isso já seja suficiente. Então a gente consegue, com um controlador simples, chegar numa resposta semelhante ao que a gente teria com PI, sem precisar se preocupar de implementar um integrador puro ali, né? E a opção 2 de projetar o atraso é muito semelhante também à opção 2 que eu apresentei para projetar o PI. Né? Consiste em alocar o zero sobre o polo mais lento da planta de malha aberta, o polo dominante, e alocar o ganho, ajustar o ganho aqui para que a gente tenha o mesmo amortecimento zeta, essa linha tracejada.
Então, da mesma forma, a gente não consegue operar no mesmo ponto. O ponto de projeto lá anterior, ele era mais rápido, com o mesmo amortecimento, a gente vai ficar mais lento. Porém, esse polo mais lento, ele já é o dominante. Então, ele resolve aquele problema do polo dominante. E aqui, reaplicando o mesmo exemplo, reparem que eu estou sempre utilizando a mesma planta, o mesmo exemplo para comparação, para a gente ver o que muda de um controlador em relação ao outro. Então, aqui é a mesma planta de terceira ordem com 3 polos e eu coloco o atraso. O atraso com um zero, cancelando o polo dominante da planta, com um polo 10 vezes mais próximo na origem, não exatamente em zero, porque senão seria o PI, ficaria igual ao PI, mas ele fica próximo da origem, e eu ajusto o ganho para 0,65, que faz com que eu tenha o mesmo amortecimento. Então, eu vejo aqui em vermelho os polos que eu projetei, em verde eu vejo o anterior, né, o original, e traduzindo nesse gráfico à esquerda aqui na resposta no tempo, como que ficaria? A gente vê a nossa resposta com um transitório muito parecido, não chegando agora com erro zero, como acontecia com o PI, mas eu consigo chegar num erro próximo, né, um erro menor que pode ser o suficiente, dependendo da aplicação. Então, em relação à opção 1, o desempenho em regime permanente é exatamente igual do atraso, com a opção 1 e a opção 2, com a diferença que nessa opção 2, o efeito do polo dominante não aparece. Eu consigo uma resposta quase tão rápida quanto a resposta anterior. Então, é uma opção interessante de ser avaliada para diferentes tipos de planta. E eu fiz uma tabela para fazer a comparação de todos esses projetos que eu apresentei para vocês aqui. Proporcional, integral, PI com a opção 1, PI com a opção 2, atraso com a opção 1, atraso com a opção 2. Todos são projetados sempre com o mesmo método analítico, com o lugar das raízes. Eu coloquei em azul os melhores casos aqui de tempo de assentamento. A gente vê aqui o PI com a opção 2 e o atraso com a opção 2, eles ficaram quase tão bons quanto o proporcional, que era o melhor em velocidade, mas o proporcional, que é o primeiro aqui, embora ele fosse melhor em velocidade, ele era o pior em regime permanente. Tinha um erro de regime permanente muito grande. Né? O ideal é que chegasse em 1 todos eles, né? Ele chega em 0,63, né? Que corresponde a 37% de erro em regime permanente. Colocando o atraso, a gente vê os últimos 2 atrasos, eles não chegam com o erro 0, como a gente viu graficamente, só que eles chegam próximo de 1. Com o integral ou com os 2 PIs, a gente chega com o erro 1, né, ou melhor, chega no rastreamento 1, erro 0, o erro é a diferença, né, erro 0. A gente chega no ideal e a gente tem o mesmo overshoot que foi projetado ali para o caso do proporcional. Proporcional, que é o 20% de overshoot, que corresponde àquela reta de amortecimento que foi um requisito de projeto, como se fosse o nosso máximo de oscilação aceitável ali, né? A opção 1 de PI e de atraso não dá overshoot por causa do efeito do polo dominante. Ele fica lenta a resposta e aparentemente não dá overshoot, só que ela prejudica muito o tempo de assentamento. Aqui a gente vê o valor real ali, que chega a em torno de 3 vezes aqui mais lento, né, que o proporcional, ou com a opção 2 aqui de projeto. Então é uma opção interessante de projeto bastante prática, é projeto de PI, e essa é a opção 2, aplicando o mesmo método de projeto, ele chegou numa resposta bastante interessante. E aqui colocando graficamente todas as respostas juntas. Em verde aqui é o proporcional, que era a nossa referência de transitório, mas tinha o pior regime permanente, esse verdinho claro. O integral, que já resolvia o nosso regime permanente, mas era a pior resposta transitória, esse azul claro aqui, o mais lento, demorado. As duas opções aqui com PI ou atraso, realizando o projeto da opção 1, né, que ele apresenta o efeito do polo dominante, e com a opção 2, tanto o PI quanto o atraso, que melhora a resposta
em regime permanente, chega quase, resolve com PI chega na resposta zero, com atraso chega numa resposta bem pequena, de erro pequeno, e o transitório fica muito semelhante ao transitório com proporcional. Então aqui é a comparação gráfica de todas as respostas. E colocando um exemplo também da antena para visualizar, né? A gente tem um modelo que é bastante utilizado no livro de referência que a gente usa na disciplina. Então se a gente tiver uma função de transferência para essa antena desse tipo aqui, com dois polos, 1 sobre S vezes S mais 2, ela tem uma entrada que seria uma força, um torque colocado sobre o eixo, e a saída é a posição. Nesse exemplo, a gente tem 3 passos. Primeiro, a gente tem que projetar o controlador utilizando o lugar das raízes, para alcançar um erro mínimo para a entrada da rampa, considerando overshoot de 4,32%. Depois, a gente projeta para ele ter erro 0,1 para a entrada da rampa, mantendo o mesmo amortecimento, o mesmo overshoot de 4,32%. E por último, a gente quer chegar no erro 0 a rampa. Ou seja, a gente quer assim, só com proporcional chegar no erro mínimo, depois tentar melhorar esse erro para 0,1, depois fazer com que esse erro vá para 0. Então, aplicando o proporcional para essa planta aqui, né? Mostrando o método analítico sendo resolvido aqui, né? Como uma prévia de exercício mesmo para a gente aplicar o método analítico. Então a gente calcula a reta correspondente ao zeta, que está relacionado a esse overshoot de 4,32%. 4,32% corresponde ao zeta raiz de 2 sobre 2, que dá esse valor aqui de 0,7071. E eu procuro onde que o meu lugar das raízes, que é essa linha em vermelho, ela cruza essa reta de zeta 0,7071. E a gente encontra esse ponto aqui de menos 1 mais J1. Porque esse zeta corresponde a um ângulo aqui de 45 graus. Né? Cosseno de 45 graus, que é esse raiz de 2 sobre 2, né? Que é o valor do zeta. Né? Então é um exemplo que é fácil de calcular. Pensei nesse exemplo para ser rápido o cálculo, né? Bem fácil de calcular. Então a gente sabe que o lugar das raízes passa por esse ponto menos 1 mais J1, e eu preciso calcular qual que é o máximo ganho que faz com que eu consiga chegar nessa mesma oscilação. O máximo ganho que eu posso colocar na malha fechada aqui com essa antena, para que ela fique rápida, comece a oscilar, mas ela não oscile mais do que esse 4,32%. Então eu consigo, pela condição de ângulo aqui, ou pela condição de módulo, melhor dizendo, eu consigo calcular essas distâncias L1 e L2, que vai ser igual a raiz de 2, os dois, né? Eu não tenho nenhum zero, por isso eu divido por 1, o ganho da planta também é 1. Então, o meu valor do ganho, K, vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 1, que é igual a 2. Então, com ganho K igual a 2, eu consigo calcular também qual é a constante de erro estático para a entrada da rampa, que é o KV, e eu consigo, aplicando nessa planta ali, né, eu consigo descobrir que o meu KV é K sobre 2 e o meu erro, que é 1 sobre KV, então vai ser igual a 2 sobre K, que é igual a 1. Então, dependendo do valor do K, eu consigo saber qual que é o meu erro em regime permanente. Né? Para K igual a 2, então eu tenho erro em regime permanente igual a 1 para esse caso. Então, a melhor resposta que eu consigo é erro 1, aumentando o ganho sem alterar muito o overshoot do sistema, chegando nesse overshoot máximo de 4,32%. E aqui eu mostro como é que fica a resposta para esse projeto que a gente acabou de fazer. O lugar das raízes, ajustando o ganho, eu consigo perceber que eu passo exatamente naquele zeta de 0,7, naquele ponto. As bolinhas em vermelho aqui indicam os polos da malha fechada. A malha fechada está operando naquele ponto. A resposta ao degrau aqui mostra que eu atingi o overshoot de 4,32%. O erro nesse caso aqui, ele já vai a zero. É importante destacar que, embora a gente esteja com um controlador proporcional somente, a nossa resposta ao degrau já dá erro zero,
Porque a planta ela já possui um integral embutida nela, a planta já é tipo 1. Então a gente não precisa adicionar um integral ou um PI para melhorar a resposta em regime permanente desse sistema. Então só aumentando o ganho do sistema, eu consigo melhorar a resposta em regime permanente à rampa, porque a rampa ela dá um erro constante para sistemas tipo 1. E pelo cálculo que nós fizemos, para ganho K igual a 2, o nosso erro em regime permanente para a rampa é igual a 1. Então eu vejo aqui a resposta rampa para essa antena. Se eu tivesse que rastrear, se a antena tem que rastrear um objeto que está variando constantemente, ela tenta rastrear em vermelho, a gente vê a resposta em vermelho da antena, e em azul é o que ela tem que rastrear aqui, e a gente vê que em regime permanente, quer dizer, ela por mais que ela esteja sempre caminhando, ela nunca consegue chegar em erro zero totalmente. Aqui a gente vê quando a rampa chega em 10, o valor da rampa chega em 10, ela chega em 9 aqui, que corresponde ao erro 1 em regime permanente. Vamos agora fazer a parte B desse exemplo com antena, que é realizar um projeto com atraso. A gente quer que o erro seja 0,1, aquele erro que é 1, eu quero diminuir para 0,1, para a mesma entrada rampa, mantendo o overshoot de 4,32%, que é aquele amortecimento do item A. Então, colocando aqui o tracejado que a gente vê, né, a gente coloca o nosso ponto de projeto em -1 mais J1, eu consigo alocar o meu zero aqui, nesse caso eu vou alocar o meu zero a 10% do polo dominante da planta, que é -2, e eu consigo chegar nesse valor de zero igual a 0,2. Para aumentar em 10 vezes o erro em regime permanente, eu tenho que fazer com que o meu polo seja Z sobre 10. Então, meu polo vai ficar em 0,02. Com essas posições de polo e zero definidas, aplico na regra dos módulos para chegar no valor do ganho, que vai ser aproximadamente 2,18. E eu consigo recalcular também a constante de erro estático aqui para a rampa, que é o KV. O KV vai ser KZ sobre 2P. Então, esse ganho K, que foi calculado aqui, que é o 2,18, vezes o zero, que é 0,2 do controlador, dividido por 2, que é da planta, que esse 2 vem da planta, ali do polo da planta, vezes 0,02, que é o polo do controlador, ele chega em 10,9. Então significa que o nosso erro em regime permanente é o inverso de KV, é 1 sobre KV. Então vai ser 1 sobre 10,9. Então a gente vai atingir um erro menor do que 0,1. Um erro menor do que 0,1, que é necessário ter um KV maior do que 10. A gente atingiu esse KV. Então, para esse projeto eu fiz a simulação também. A gente faz essa simulação aqui, o projeto, para erro 0,1, que é com um atraso, controlador atraso, colocando esse mesmo controlador aqui na planta GDS da antena. A gente observa aqui que surge aquele efeito do polo dominante aqui, porque eu fiz com a opção 1, né? Mas eu consigo ajustar o ganho para que eu tenha um amortecimento muito próximo do anterior. Eu visualizo a resposta ao degrau aqui anterior, a resposta com atraso, então eu vejo que surgiu aqui um aumento de overshoot, né? Eu cheguei próximo em termos de velocidade, mas ultrapassou um pouco por causa desse somatório de efeitos, né, desses polos aqui projetados, mais o polo dominante. Mas eu consigo melhorar o erro em regime permanente em 10 vezes. Então o atraso ele pôde melhorar em 10 vezes aqui o erro em regime permanente. O anterior, em verde, a gente vê aqui, né, que ele chegava com erro 1. Colocando o atraso, a resposta da antena, ela melhorou mais, chegou mais próxima ainda do valor de rastreamento em azul. Quando a gente chega em 10 aqui, ela está acima de 9,9. Então a gente está conseguindo rastrear bem melhor agora. E agora vamos fazer a última parte desse exemplo, que consiste num projeto com PI,
para que a gente consiga erro zero para entrar da rampa. Então, o sistema é tipo 1, ele já dá erro zero ao degrau, mas para que ele dê erro zero à rampa, a gente precisa aumentar o tipo do sistema. Isso a gente tem que fazer com o PI, mantendo o amortecimento do item A. Então, vamos aplicar aquele mesma opção de projeto, com o mesmo método apresentado. Então, a opção, a gente coloca o 0 a 10% do polo em menos 2, coloca o zero lá em 0,2 e ajusta o ganho pela regra dos módulos aqui, fazendo o cálculo geométrico, calculando L1, calculando L2, o LZ, a gente consegue encontrar o valor do ganho que a gente precisa, que vai ser aproximadamente 2,2. Então a gente chega nesse controlador PI, 2,2 com vezes S mais 0,2, com 0 em menos 0,2, sobre S. Estou mostrando para vocês aqui como fica a resposta da mesma forma ao degrau, a rampa e o lugar das raízes com um projeto com PI, para que a gente tenha erro zero à rampa. A gente consegue projetar por esses métodos clássicos para que a gente alcance exatamente o ponto desejado ou próximo do ponto desejado, só que a gente não consegue restringir para que ele seja o dominante, aqueles polos projetados sejam os dominantes e nem que sejam os únicos, e também a gente não controla os zeros da malha fechada. Todos eles, os outros polos da malha fechada, os zeros, influenciam na resposta transitória. Então, através de uma simulação ou através do cálculo mesmo da função de transferência completa, que a gente conseguiria saber exatamente esse overshoot. Se ele não for aceitável, então a gente precisaria reprojetar, reduzindo o ganho ou trocando o controlador. Aí, se a gente vê que a resposta não ficou dentro da aceitável, a gente tem que reprojetar novamente para que ele tenha um ganho menor ou trocando de controlador, diminuindo o ganho, trocando o controlador para que atenda o overshoot que é desejado. Mas aqui também a gente consegue levar o erro a zero à rampa. Se o foco da resposta for rastreamento à rampa, não for tão crítica essa questão da resposta ao degrau, a gente consegue com o PI fazer com que a resposta à rampa vá para zero. A gente visualiza que quanto mais o tempo passa, mais a antena vai se aproximar daquele alvo que está se movimentando constantemente. Comparando com a resposta anterior, em verde aqui na resposta rampa, a gente não vê muita diferença de resposta transitória, fica muito parecida a verde com a vermelha, só que a vermelha alcança erro zero quando o tempo tende a infinito. Eu vou mostrar aqui 3 animações que eu fiz para ilustrar de uma forma mais palpável todos esses gráficos, todos esses projetos. Essa animação da esquerda aqui é da antena rastreando um objeto que está se movendo com uma característica de uma rampa, né? Ele está se movimentando constantemente no tempo, mas como integral, eu não consigo chegar na estabilidade no sistema. Embora eu tenha aumentado o tipo do sistema, como eu mostrei para vocês, o integral sozinho, ele leva a antena em estabilidade. E até esse vídeo aqui, essa animação, ela deixa bem clara essa ilustração. O que significa um sistema instável? O ideal é que a antena apontasse para aquela linha vermelha que está andando, mas ela fica perdida, começa a rodar e não consegue. Com o atraso, que é essa do meio, essa animação do meio, eu consigo visualizar a antena tentando rastrear e chegando cada vez mais próxima do alvo que ela precisa rastrear, mas ela nunca chega ao erro zero, mas o atraso melhora esse erro, faz com que ele fique pequeno. Então a gente vê assim, nesse momento aqui, ela rastreando com erro pequeno, se for aceitável, é suficiente. Aqui quando o alvo muda de direção, surge um novo transitório e ela volta a tentar rastrear novamente até chegar naquele erro menor possível, que é uma característica do atraso. Ele vai melhorando no tempo, né, para chegar com um erro cada vez menor, mas não chega ao erro zero. E esse da direita é a última animação com PI, onde a gente vê a mesma planta, só que agora projetada com PI, a gente consegue observar a antena chegando cada vez mais próxima do alvo, e diferente dos anteriores e do atraso, o PI consegue chegar com erro zero, como a gente vê agora. O erro praticamente chega a zero.
A antena rastreia perfeitamente aquela referência. Quando muda de direção, quando o alvo muda de direção, surge um novo transitório, e aí a antena volta a procurar o objeto, e a gente vê novamente o erro chegando a zero. No caso do atraso, ele chegaria próximo de zero, no caso do integral, nem consegue rastrear, instabiliza. Então, com essas 3 animações, eu procuro tentar deixar bem mais clara todos esses tipos de controladores que eu apresentei para vocês para realizar o projeto de regime permanente. E eu deixo aqui um último exercício mesmo para vocês poderem aplicar essa solução analítica com o lugar das raízes que eu apresentei para vocês, que consiste em projetar o controlador, utilizando o lugar das raízes para erro zero ao degrau. A planta é tipo zero aqui, né? Não tem integral na origem. Então tem que projetar o controlador para chegar com erro 0,1 a rampa e overshoot máximo de 4,32%. Então é interessante vocês realizarem esse exercício para fixar o conteúdo, para confirmar se conseguem reproduzir essa solução analítica. Vamos falar agora sobre o projeto do transitório com o lugar das raízes. E eu vou focar em 3 tipos de controladores: o derivativo, o PD e o avanço. Então, da mesma forma que para o regime permanente, a gente pode utilizar esses 3 tipos aqui para corrigir, mas agora com um foco no transitório. Assim como o integral corrige o regime permanente, o derivativo corrige o regime transitório. O efeito derivativo, ele procura visualizar as taxas de variação da resposta do sistema no tempo. E quando a gente aplica esse efeito na dinâmica do sistema, a gente tende a amortecer as oscilações do sistema. Mas ele sozinho ele não é utilizado, porque assim como o integral ele melhora o tipo do sistema, o derivativo piora o tipo do sistema, ele tende a piorar. Então, na prática, ele não é utilizado porque ele sozinho ele piora esse regime permanente, além do que ele também tem um efeito de amplificar ruído. Então, se a gente tem um sistema de controle sensoriado, qualquer ruído de sensoriamento, ele é amplificado pelo derivativo, o que prejudica o sistema. Na prática, o que é mais usado ou é um PD ou é um avanço de fase. O PD já consiste num derivativo mais um proporcional, que ele consiste em um zero não alocado na origem, mas um zero alocado no semiplano esquerdo, um zero real que tende a melhorar a resposta transitória do sistema, fazer com que o sistema fique mais rápido, sem prejudicar o regime permanente. E o avanço de fase, ele também consiste num zero alocado, mais um polo de altas frequências. Esse polo aqui, ele é interessante, ele acaba sendo até mais prático do que o PD, porque ele funciona como um filtro passa-baixa de altas frequências. Então, o PD sozinho também tem esse efeito amplificador de ruído em altas frequências. Com o avanço, a gente resolve esse problema, a gente consegue projetar, assim como o PD, a gente consegue melhorar o transitório e consegue tornar essa implementação mais prática através da alocação desse polo que funciona como um filtro na prática. A metodologia básica de projeto consiste em encontrar a posição desse zero. Veja nessa ilustração que eu coloquei aqui, nessa animação, que eu vou trocando o zero de posição. Conforme eu movo o zero ao longo do plano S, eu consigo fazer com que a minha resposta transitória mude. Um zero muito longe à esquerda não consegue amortecer um sistema, a resposta fica muito oscilatória. Quanto mais para a direita o zero vai, ele tende a fazer com que a resposta amorteça mais, né, a resposta transitória. Se bem que a gente vê também nessa resposta aqui ao degrau, uma piora também do erro de regime permanente, como também a gente esperava. E a gente nunca aloca o zero à direita, porque no semiplano direito o zero tende a aumentar a instabilidade do sistema, ele não melhora mais o regime permanente, porque ele tem esse efeito de atrair o lugar das raízes. Quando a gente estuda o lugar das raízes, a gente entende esse efeito do zero, né? O zero ele atrai o lugar das raízes e isso faz com que a gente
atraia o sistema em malha fechada para instabilidade se a gente alocar no semiplano direito. Por isso que a gente só aloca mesmo o semiplano esquerdo. O método de projeto do transitório com derivativo, eu resumi aqui em dois passos, que primeiro é alocar o zero pela condição dos ângulos, como eu mostrei lá no começo também, o resumo do método analítico, e depois consiste em ajustar o ganho pela condição dos módulos para poder alcançar o amortecimento desejado. Mas eu coloquei aqui também a atenção, aqui o destaque, que tende a piorar o regime permanente a questão da amplificação do ruído. Então é um controlador que eu estou colocando aqui só para didática mesmo, para ajudar a gente a entender a comparação do efeito do PD, do avanço. Então se a gente faz o projeto somente com proporcional, vamos considerar essa planta aqui de exemplo com ganho 6.2, um polo em 0, um polo em -2, um polo em -3. Então a gente ajusta o ganho dessa planta para que a gente consiga projetar o mais próximo possível da mesma ultrapassagem. Então suponha que essa planta já tenha um regime permanente projetado, ela já é tipo 1, já dá erro 0 ao degrau. A gente quer chegar com um overshoot de 10% e quer fazer com que ela fique 3 vezes mais rápida. Com ganho proporcional, a planta consegue operar nesse ponto vermelho aqui, com overshoot de 10%, que é o zeta 0,59. Então, para que ela seja 3 vezes mais rápido e com menos overshoot, eu preciso operar mais à esquerda. Então, eu coloquei aqui destacada a região que atende os requisitos. Em azul aqui é a região que atende ao overshoot, de 10%, e em rosa, claro, aqui seria a região que atende a velocidade. Quanto mais à esquerda, mais rápido. Eu teria que ficar com os polos nessa região para atender os dois requisitos aqui, transitórios. Agora eu estou querendo que o polo trabalhe numa determinada região. Preciso levar esse polo em vermelho aqui da planta, levar mais para a esquerda. E o ponto que eu posso dar de referência é o ponto de mínima velocidade e máximo overshoot que atende esse ponto de projeto em verde aqui. É a mínima velocidade e máximo overshoot. E eu vejo aqui a resposta em vermelho como ficou, só com proporcional. Então, só com proporcional eu consigo chegar naquele overshoot ali, eu posso até tentar chegar num overshoot um pouco mais próximo. O tempo de assentamento desejado aqui, coloquei tracejado aqui, ele é de 2,33 segundos, mas o sistema mesmo está com 7 segundos de tempo de assentamento. E o overshoot de 10% também deveria estar em 1.1, ele está chegando em 1.2. Então tem que fazer com que a resposta transitória melhore, né? Não se preocupando nesse momento com o regime permanente. Aqui nesse projeto aqui com proporcional, eu fiz uma redução de ganho para fazer com que a gente reduza do overshoot de 20% para 10%. Vou chegar aqui no overshoot de 10%. O ponto anterior, ele estava ultrapassando aquela região ali do overshoot, né? Ultrapassando um pouco, né? Aí eu reduzindo um pouco o ganho do sistema, colocando ganho 0,69 aqui, eu faço com que em vermelho esteja nessa operação em vermelho aqui. Aí eu comparo aqui com o anterior, como que estava, né? Então, o proporcional ele pode ajudar a melhorar essa questão transitória. Mas veja que ao diminuir o overshoot, o tempo de assentamento aumentou. Então, eu não consigo alterar as duas características de amortecimento e de velocidade de resposta ao mesmo tempo. Para fazer isso, eu preciso alterar o lugar das raízes. E para alterar o lugar das raízes, a gente precisa alocar zeros no sistema. Não adianta só ajustar ganhos. Aqui eu estou mostrando como que a gente faria esse cálculo na mão para ajuste de ganho. A gente poderia também, da mesma forma como eu mostrei anteriormente, traçar a linha do amortecimento aceitável em verde e traçar a linha das assíntotas que a gente consegue obter pelo esboço do lugar das raízes. No cruzamento das duas linhas, a gente chega num ponto aproximado que corresponde àquele ponto que a gente pode projetar. Se eu quiser chegar no ponto exato, tem que ser uma solução numérica com o uso de softwares, da mesma forma.
Fazendo um projeto com derivativo, né, alocando o zero, a gente melhora a resposta transitória. A gente consegue ver aqui a resposta em vermelha mais rápida, mais amortecida em relação à verde anterior. Só que ela piorou o regime permanente. A gente vê assim, ele já dava erro zero em regime permanente, mas a resposta ficou com erro de regime permanente agora de quase 40%. Então, na prática, não tem como a gente aplicar esse zero do sistema. E eu mostro aqui no lugar das raízes como ficou. O ponto anterior era aquele verde claro, né, o verde claro aqui. O ponto desejado é o verde escuro. E em vermelho é o ponto de operação que a gente consegue colocando só um derivativo. Ou seja, a gente consegue atingir o transitório, mas o regime permanente, ele piora. Por isso, agora vamos apresentar o método de projeto do transitório com PD, que consiste em alocar o zero para que o lugar das raízes passe pelo ponto de projeto e depois ajustar o ganho para que a gente tenha o transitório desejável. É um método resumido que eu coloquei aqui para realizar o projeto de PD. Então ele tem essa característica, melhorar o transitório sem piorar o regime permanente, mas ainda pode ter algum problema de amplificação de ruídos aí em altas frequências. Então ele tem uma certa limitação prática aí para implementar. Não talvez limitação, mas dificuldade prática para conseguir implementar. Vamos fazer agora um exemplo de projeto do transitório com PD, aplicando esse método de projeto. A gente sabe qual que é o nosso ponto de projeto desejado, que eu coloco em verde escuro aqui. Eu consigo fazer, alocando o zero por meio daquela solução analítica, a regra dos ângulos, a regra dos módulos, eu consigo fazer com que o lugar das raízes passe exatamente pelo ponto de projeto e eu consigo ajustar o ganho para que ele tenha exatamente aquele polo em malha fechada. Então eu chego nesse PD, que é de 1.25 vezes S mais 1.7. E eu coloquei em verde aqui, mantive em verde claro, qual que era o polo anterior do sistema. Então, ao colocar o zero aqui desse sistema, eu consigo fazer com que o meu polo trabalhe numa velocidade maior e também num amortecimento melhor. Eu consigo ver isso melhor aqui na resposta no tempo, como era a resposta em verde, só com proporcional, e como ficou a resposta com derivativo. Ela ficou mais rápida em vermelho aqui, ela tem um tempo de assentamento 3 vezes mais rápido mesmo, e com overshoot dentro daqueles 10% que era o desejado. E sem alterar o regime permanente, sem prejuízo ao regime permanente, exatamente aquilo que a gente queria. E eu estou mostrando aqui como a gente faria essa solução analítica manualmente, colocando o ponto de projeto ali, o menos 1.7 mais 2.33J, calculando os ângulos θ1, θ2, θ3 em relação aos polos da planta, todos os polos ali da planta que estão em vermelho. Eu aplico a regra dos ângulos em primeiro lugar para encontrar qual que teria que ser o θz, nesse caso aqui, o θz 90 graus, que daria um zero numa posição menos 1.7, exatamente a parte real aqui do ponto de projeto, porque o θz deu 90 graus. Então eu sei que o zero teria que estar naquela posição para que o lugar das raízes passe por esse ponto. Em segundo lugar, a gente aplica a regra dos módulos para que eu ajuste o ganho do controlador a partir dessas distâncias calculadas aqui, L1, L2, L3 e LZ, para que o ganho seja o suficiente para que a minha malha fechada tenha como raízes da malha fechada, a raiz da equação característica, tenha esse ponto de projeto ali também. Então a gente chega nesse PI, que é 1.25 vezes S mais 1.7. Vou apresentar para vocês o método de projeto do transitório com avanço, que a gente também chama de lead em inglês. Eu resumi em 3 passos principais. Primeiro, alocar o zero para que o lugar das raízes passe pelo ponto de projeto. Assim como a gente fez com o PD, a mesma coisa. Depois, aloca um polo mais rápido. Uma sugestão, não é uma regra, 10 vezes a distância do zero. Existem outros métodos de projeto de avanço,
também que a gente encontra aí na literatura. Essa aqui é uma sugestão de método para projeto. Então a gente coloca em 10 vezes para funcionar como um filtro e não prejudicar o projeto do transitório. E por último a gente ajusta o ganho para que a gente atinja o transitório desejado. Então vamos observar aqui que a função de transferência do avanço é muito parecida com a função de transferência do atraso. Olhando aqui, ela é praticamente a mesma, com a diferença que o valor que a gente coloca no zero aqui, ele é menor do que o valor que a gente coloca no P. O polo está numa frequência mais alta em relação ao zero. E ele vai ter uma característica semelhante ao PD, com a diferença que inclui esse filtro de altas frequências. Vamos fazer agora o exemplo do projeto transitório com avanço. A gente está utilizando a mesma planta que a gente utilizou anteriormente, 6.2, com um polo em 0, um polo em -2, -3, uma planta tipo 1, que ela dá erro 0 ao degrau. Eu faço o projeto do avanço, alocando o 0, exatamente como aloquei o 0 do PD. A gente faz o projeto do ganho, da mesma forma que a gente projetou o PD. E o polo aqui que a gente adiciona é em 10 vezes a distância que é aquela sugestão. Se o 0 estava em 1.7, a gente coloca o polo em 17. A diferença aqui do PD em relação ao avanço, no PD a gente conseguia fazer com que ele operasse exatamente sobre o ponto de projeto desejado, que é o verde escuro aqui, né? Então, com o avanço, a gente não consegue fazer com que ele opere exatamente nesse ponto, pelo menos por esse método de projeto aqui, como eu apresentei para vocês. Talvez a gente consiga com outros métodos, é possível a gente combinar o polo e o zero para que a gente passe exatamente por aquele ponto. Mas por esse método a gente sai um pouco do ponto de projeto desejado, mas a gente ainda está mais próximo do ponto de projeto desejado, que é o verde escuro, do que em relação ao ponto anterior aqui, que eu deixei destacado ainda, em verde claro. E a gente vê a resposta no tempo melhorada em relação ao anterior. A gente consegue ver isso claramente, essa melhora claramente no tempo aqui, né? A gente vê a resposta anterior em verde claro, que era só com proporcional, e com o avanço a gente vê como que ficou a resposta, também muito parecida com a resposta com PD. 3 vezes mais rápida e com overshoot abaixo de 10%. Então o avanço conseguiu fazer um projeto aqui muito próximo do projeto do PD, melhorando o transitório sem prejudicar o regime permanente. Eu deixei aqui uma comparação entre os projetos, da mesma forma, proporcional, derivativo, PD e avanço. O proporcional era o pior de tempo de assentamento, um tempo de assentamento de 6.10. A gente queria que fosse 3 vezes mais rápido, teria que ser em torno de 2 segundos de tempo de assentamento. Que a gente vê que a gente já consegue alcançar com os 3, derivativo, PD e avanço. Só que o derivativo piora o valor em regime permanente, fica em vermelho aqui, né? Ele gera um erro que não tinha antes, então por isso na prática não é utilizado. Mas tanto o PD quanto o avanço melhoram tanto o tempo de assentamento quanto o overshoot do sistema em relação ao proporcional sozinho. Eu mostro aqui o comparativo das respostas. Como que ficou a resposta com derivativo, que é o pior regime permanente, o proporcional sozinho, que tinha um transitório pior, embora ele já tivesse o erro de regime permanente corrigido. Eu podia diminuir o ganho proporcional para melhorar aqui o overshoot, chegar no overshoot próximo dos 10% também, mas piora ainda mais o transitório, ele fica mais lento, esse em azul. Eu diminuo o overshoot, mas aumenta o tempo de assentamento. Já o PD e o avanço, os dois tendem a ter uma resposta muito boa, muito próximas umas das outras aqui. Os dois aumentam a velocidade e diminuem a ultrapassagem. E o avanço, ele piora só pouquinha coisa em relação ao PD, mas ele é mais prático por causa dessa questão do filtro. E eu deixo para vocês aqui também um exercício para vocês fixarem esse conteúdo do projeto de
resposta transitória aqui dos sistemas dinâmicos, utilizando o lugar das raízes. É para projetar o controlador, C de S, para essa planta, 10 sobre S vezes S mais 5, para chegar no overshoot máximo de 4,32% e o tempo constante de tempo do sistema de 0,2 segundos, sem prejudicar o regime permanente. É interessante que vocês pausem o vídeo para tentar fazer o exercício para fixar o conteúdo e verificar o aprendizado. Vamos entrar na última parte dessa aula, que é realizar o projeto completo com o lugar das raízes. E eu vou focar em dois controladores, que é o PID e o atraso-avanço, que é uma combinação dos anteriores. Que tipo de controladores que a gente tem? O PID, ele é uma combinação do PI mais o PD. Ele tem 2 zeros e um integrador. Ele aumenta o tipo do sistema e ele consegue melhorar ao mesmo tempo também a resposta transitória. Por isso é um dos controladores mais utilizados na prática. É comum a gente encontrar em processos automatizados na indústria, por exemplo, os computadores lógicos programáveis, os CLPs, que já possuem dentro deles blocos de PID para poder fazer uma implementação da automatização do processo. Então ele atende a muitos tipos de planta, não atende a todos os problemas, mas atende a muitos tipos de sistemas. O atraso ou avanço, que é uma combinação do atraso com o avanço, ele não melhora o tipo do sistema, mas ele consegue melhorar o regime permanente e também o transitório. Eu coloquei aqui uma terceira opção, que é o PID, eu chamei de PID-F, que é o PID com filtro, que é um PI combinado com um avanço, que talvez seja até mais prático do que o PID teórico literal aqui, porque muitos PIDs desses que a gente encontra na prática para implementar, eles têm embutido dentro deles já um filtro. Algumas vezes é parametrizável, outras vezes não é fixo. Mas é bem comum a gente encontrar filtros que a gente possa até projetar eles e ajustar, colocar filtros no derivativo ali, que é o resultado aí de uma combinação do PI com o avanço. E o método básico para a gente realizar o projeto do PID, do atraso-avanço ou do PID com filtro é simplesmente colocar os dois em cascata. Considera um como controlador e outro como compensador. Então, o PI em cascata com o PD, a gente pode projetar os dois de uma forma independente. Isso facilita muito o entendimento, porque se a gente aprendeu bem os anteriores, esse atual a gente consegue aplicar, colocando essa implementação aqui dos dois ao mesmo tempo. Então, a gente pode projetar o PI primeiramente, depois o PD, ou pode projetar o PD primeiro, não tem problema, projetar o PD e depois o PI. Nos exemplos anteriores, depois vocês podem reparar que eu fiz o projeto do transitório em cima daquele mesmo exemplo em que a gente já tinha projetado o regime permanente. Então, o resultado final que eu apresentei, ele é o resultado de um projeto de um PID. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o projeto completo, como ficou. Veja que a nossa planta original era aquela 10 sobre S mais 1, S mais 2, S mais 3. Colocando o PI projetado com a opção 2, cancela o S mais 1 com S mais 1, ele vai ficar exatamente igual àquela planta que eu usei nos exemplos ali no tópico de regime transitório. Fica exatamente igual à mesma planta. Então a gente coloca o controlador aqui, o PD que eu projetei ali no transitório. Então o PI que nós projetamos na primeira parte ali do regime permanente, depois o PD que nós projetamos na parte do regime transitório, combinados os dois, via o projeto de um PID. Então, veja que nós já aprendemos a fazer o projeto do PID, pela combinação dos dois anteriores. E essa aqui é a função de transferência do controlador resultante. Eu só multipliquei o 0,62 por 1,25. Nós temos esses dois zeros e um polo. Nós vemos aqui o lugar das raízes resultantes. Eu estou mostrando aqui indicado o polo do PI e os dois zeros, um zero do PI e outro zero do PD, né, os dois zeros do PID. Em verde aqui, destacado com a setinha, eu mostro como que era o polo anterior da planta.
né, só com um ganho proporcional, mas ela tinha aqui a resposta no tempo com erro em regime permanente, mais lenta, mais oscilatória. Fazendo o projeto do PID, eu cheguei numa resposta mais rápida, que é essa que eu marquei em vermelho aqui, né, com ponto verde escuro, e eu vejo a resposta aqui no tempo. Ela ficou mais rápida, mais amortecida, com menos overshoot e com erro de regime permanente zero. Sem aquele problema também do polo dominante, que aparecia na opção 1, essa aqui eu já utilizei a opção 2, que eliminou aquele problema. E aqui eu consigo ver como que a minha resposta no tempo de rastreamento, ela melhorou, tanto em regime permanente quanto transitório. E eu mostro aqui a comparação dos projetos, todos os projetos, o proporcional, que é o anterior, que eu coloco sempre como referência, o que ele tinha de tempo de assentamento, de overshoot e de erro. Ele era o pior de oscilação, de erro. Colocando o PI sozinho, a gente já conseguia melhorar o regime permanente, mas não o transitório. Colocando o PID, a gente melhora tanto a resposta no tempo, ela fica mais rápida. Eu coloco em azul aqui o que melhorou, né? O tempo de assentamento melhorou, o overshoot diminuiu, o erro de regime permanente continua. O PI com o avanço, que equivale ao PID-F, que eu chamei ali com filtro, né? Ele também fica muito semelhante. Ele fica muito semelhante, resposta também muito próxima ali da resposta do PID, com a diferença que tem aquele filtro. E eu fiz a combinação para mostrar para vocês também como é que fica o resultado do atraso sozinho, que ele melhora o regime permanente, mas não leva o erro a zero, e o atraso avanço, que melhora o regime permanente e o transitório, só tem a mesma característica, de não levar o erro a zero, mas consegue fazer com que o erro fique pequeno, e a resposta transitória ela tem uma melhoria semelhante à melhoria com avanço ou com PD. Aqui eu mostro todas as respostas no tempo, para a gente ter essa ideia mais qualitativa aqui de cada um dos controladores. Em verde aqui é o proporcional anterior, a referência, o que a gente tinha do sistema antes. Esses tracejados aqui, eu estou mostrando PI ou atraso, que a gente já melhora o regime permanente com esses tracejados. E essas linhas contínuas aqui já é a combinação, né, da correção do regime permanente com o transitório. Já é a planta original com PID. Então a gente vê aqui em marrom aqui o PID, que atende todos os requisitos, o atraso em avanço em azul, que também atende os requisitos, só que não com erro zero, e o PI com avanço, que é o PID com filtro, a mesma coisa, ele chega numa resposta muito próxima da resposta do PID. Também muito rápida, com erro de regime permanente melhorado. E eu deixo esse último exercício aqui para que vocês façam a verificação e experimentem fazer esse projeto do sistema. Com destaque nesse exercício aqui, que eu, além da planta que é de primeira ordem, eu coloquei uma função de transferência de retroação aqui, uma que a gente chama de H de S, que é 1 sobre 0,1 S mais 1, que ela funciona como um filtro passa-baixa aqui também na retroação, que tem que ser considerada no projeto. E a gente pode calcular o PID para que atenda a todos esses requisitos. Eu coloquei aqui 3 requisitos, o requisito de overshoot, de 4,32%, tempo de pico de 0,1 segundo e erro ao degrau em regime permanente tem que ser igual a zero. Essa planta aqui ela é tipo 0, ela não tem integrador, então ela precisa elevar o tipo do sistema também. Então a gente já consegue, por isso, já saber que tipo de controlador que a gente pode utilizar e testar. Não tem uma solução única esse exercício, vocês podem chegar em mais de um tipo de controlador que atende também esses mesmos requisitos. Mas já é suficiente para aplicar essa metodologia, essa solução analítica do lugar das raízes. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. A ideia foi mostrar esse método analítico de solução, que embora não seja o mais utilizado hoje em dia, eu acredito que ele auxilia muito os engenheiros de controle a conseguirem entender como funciona o sistema dinâmico e aplicar os outros métodos de projeto, ou mesmo métodos de solução numérica com auxílio de softwares,
Porque o método analítico ele é melhor para o engenheiro interpretar do que o método algébrico ou numérico, que é melhor para o computador. Pelo analítico, a gente consegue interpretar melhor o sistema. Obrigado pela atenção e até a próxima.